capítulo do dia. E se você gosta de assistir Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O barão exige que a Sim a Moça lhe dê um neto varão. Sim a Moça fica triste e diz: não se preocupe, papai. Depois de todo o seu sacrifício, o senhor terá o seu neto barão e vai para o quarto triste. Vai atrás da Sim a Moça. Cândida olha furiosa para o barão e o barão diz: vocês precisam ficar tão nervosa só porque eu quero neto varão? E a Cândida diz: você não quer, Ferreira, você está exigindo, não sabe o mal que faz a nossa filha. Cândida sai e o barão fala sozinho: ora essa! Será que elas não sabem que vai ser o menino? Vai ser o menino, um neto varão. E se não for, eu afogo. Enquanto Rodolfo está se despedindo do Ricardo, Inês Fontes para ir para a fazenda do barão, e o Ricardo diz para o Rodolfo ficar de olho aberto, porque não dá para confiar no barão, que ele pode estar tramando alguma coisa contra o Rodolfo. Rodolfo se despede do Fontes, da Inês chora, se despede da Ruth, se despede da Balbina e diz que está indo morar na fazenda do barão com a moça. E a Balbina diz para o Rodolfo nunca dar as costas para o coronel Ferreira. E o Ricardo diz: viu, eu disse. E eu vou junto com você até a fazenda. E não adianta discutir, Ricardo vai com Justo e com Rodolfo até a fazenda do barão. Na fazenda do barão, a Cândida e a Bá preparam um quarto de hóspedes para Sim a Moça e para o Rodolfo ficar onde terá uma cama de casal. Sim a Moça diz que está ótimo. E a Cândida diz que fará de tudo para o Rodolfo se sentir em casa. E a Bá diz que vai preparar as comidas que ele gosta para ele se sentir ainda mais em casa. E assim a Moça e a Cândida agradecem. Enquanto o barão está falando com o Bastião e diz para o Bastião ficar de olho em qualquer coisa que o Rodolfo precisar. Se ele quiser sair a cavalo, para preparar o melhor cavalo, para ele se sentir bem à vontade. E o Bastião diz: mas só uma coisinha, o barão, agora eu sou alforriado, né? E o barão diz: alforriado, mas não é vagabundo. Então faça o que eu estou mandando. Enquanto Ricardo, Rodolfo e Justo estão indo para a fazenda do barão, Rodolfo diz que prefere ficar na fazenda perto do barão para ficar perto da a Moça. E o Ricardo diz para o Rodolfo se cuidar, ficar de olho aberto, porque o barão é perigoso. Enquanto na casa do Fontes, Balbina e Ruth estão conversando, e a Balbina diz para Ruth que está vendo que o barão vai tirar a vida do Rodolfo. E na casa do Augusto, Rafael e Juliana estão conversando. O Rafael diz: eu não sei como o Rodolfo se submeteu a viver debaixo do mesmo teto que o barão. E a Juliana diz: porque ele ama a mulher dele. Eu acho que está na hora de você pensar mais no nosso amor e menos nessa vingança. E o Rafael diz: talvez você tenha razão. E a Juliana diz: eu quero ser a sua mulher. Eu quero que você pare com essa vingança. Rafael beija a Juliana. Enquanto Rodolfo, Ricardo e Justo chegam na Toca do Lobo, na fazenda do barão, o barão recebe muito bem o Rodolfo, diz: sinta-se em casa. E a Cândida diz: doutor Rodolfo, quero que você se sinta à vontade. E o Rodolfo diz para a Cândida não o chamar de doutor Rodolfo, e a Cândida diz que o chamará de filho. Cândida se emociona ao ver a felicidade da a Moça ao ter o Rodolfo ali ao lado dela. E o Ricardo não para de olhar para a Cândida. Enquanto o Bastião e o Justo estão levando as malas pela cozinha, o Bastião para no caminho e conta para o Justo que o capitão do mato não bateu as botas não, que está ali na fazenda escondido junto com Justino e com Fugêncio. Justo fica muito feliz ao descobrir que o capitão do mato está vivo. E no armazém do Manuel, Augusto, Coutinho, Martinho, Everaldo, Manuel estão conversando sobre a paz entre os Fontes e o barão. E o Augusto diz: pelo jeito agora tudo está sossegado na cidade. O Martinho diz: não é bom. Chega de lutar por essa abolição que nunca chega. A gente precisa trabalhar. E o Manuel diz: o amigo tem razão. É melhor ter paz na cidade.
E o Augusto diz, e o Frei José não vai mais fazer o casamento da Sinha Moça. E o Coutinho diz, ele ficou com medo, porque as beatas ficaram em cima dele, isso sim. Coutinho diz, pro barão foi fácil aceitar esse casamento. Um genro branco, advogado. E eu, como que eu vou aceitar aquela escravinha? E a barriga dela está crescendo a olhos vistos. O que será que vai sair de lá de dentro? Na casa do Coutinho, do José Coutinho, né? José Coutinho e Adelaide estão conversando. E José Coutinho diz, antes do final do ano, a máquina de beneficiamento do café estará a todo vapor. E Adelaide diz que bom, mas eu não confio nesse doutor Eduardo. Tome cuidado com ele. E o José Coutinho diz, não se preocupe, sai. E Adelaide fala sozinha, não sei o que está acontecendo, eu não estou me sentindo bem. Adelaide fica preocupada, mas não diz nada para o José Coutinho. Enquanto Ana está andando na rua, Eduardo vai atrás da Ana e pergunta onde que o marido da Ana está. Ana diz que está na fazenda Araruna com Rodolfo e Eduardo diz que inveja o Ricardo. E a Ana diz, chega, pare de me seguir, senão vou me queixar com meu pai. E o Eduardo diz, eu não quis lhe ofendê-la, longe de mim, apenas eu tenho uma verdadeira veneração pela senhora. E a Ana diz, eu não sou boba, eu sou uma mulher casada e quero que o senhor fique longe de mim, senão vou me queixar com meu pai e com meu marido. E sai. Eduardo sai andando e os rapazes vão atrás do Eduardo e perguntam se ele tem amor à vida ou se cansou de viver. Porque se por acaso o Ricardo souber que ele está o tempo todo atrás da Ana, ele tira a vida do Eduardo, ou o próprio Manuel se descobrir. Eduardo disse que não quis desrespeitar ninguém e os rapazes disseram apenas a gente está avisando ao amigo que se tiver amor pela vida, fique longe da Ana. Eduardo diz, mas peraí, vocês não vão contar pro Ricardo e nem pro Manuel, né? E os rapazes dizem que são solidários e que podem falar sim, mas que ficaram com pena do Eduardo e se afastam. E na fazenda do Barão, Bastião leva o Justo até onde o capitão do mato e Justino Fulgêncio estão. Justo se emociona ao ver o capitão do mato vivo. E o capitão do mato nota a emoção do Justo, se aproxima do Justo e diz, eu sempre notei que você tinha um certo apreço por mim. E o Justo diz sim. Eu tinha sim. Justo não consegue esconder a emoção e o capitão do mato diz, tanto que me deu aquela arma para mim fugir aquela vez. Eu queria lhe agradecer. Foi de muita serventia. E o Fulgêncio diz, nós voltou para terminar de cumprir a promessa do pai José. E o Justino diz, viemos tirar a vida do barão. Isso sim. E levar o ouro dele com nós. Capitão do mato diz, eu só vivi para cumprir a promessa de acabar com a vida do barão e pegar todo o ouro dele. Isso que me deu força. Ricardo e Cândida ficam a sós na sala. Cândida pergunta como o casamento está. Ricardo diz que está bom. E a Cândida diz, a Ana é uma boa moça. E apaixonada por você, Ricardo diz, aham. Isso, Rodolfo chega com a Sinha Moça e diz que o Ricardo já pode ir embora. Ricardo se despede da Sinha Moça do Rodolfo. Ricardo diz, mano, se cuida. Olha para a baronesa e diz, viu, baronesa, o que um homem é capaz de fazer por amor? E Rodolfo manda o Ricardo ir embora. Cândida fica constrangida. Sinha Moça e Rodolfo ficam a sós. Sinha Moça diz, eu nem acredito que estamos juntos. Rodolfo diz, nem eu, e abraça Sinha Moça. Enquanto Justo está conversando com Fulgêncio e diz para o Fulgêncio não deixar o Justino e o capitão do mato fazerem besteira. E também conta que ele sabe onde está o ouro e sai. E o Fulgêncio diz, eu não acredito que ele sabe de onde está o ouro. Enquanto Ricardo e Justo estão voltando para casa, o Ricardo diz, a baronesa é linda, e o Justo diz, a Ana também. E o Ricardo diz, a baronesa é tão doce, e o Justo diz, a Ana também. E o Ricardo diz, são diferentes. O que eu sinto pela baronesa vem aqui de dentro, e o Justo diz, só porque é proibido. Quando a Ana usava o véu, era proibida também. O senhorzinho era apaixonado pela Ana. Mas me diga uma coisa, e se aparecesse alguém e se apaixonasse pela Ana?
hein, e quisesse pegar ela do seu, o que você faria? E o Ricardo, tirava a vida dele. E o justo dizia, o que o barão vai fazer com você. É isso mesmo. E quer saber? Pare de ficar sonhando com a baronesa, que enquanto você sonha com a baronesa, deve de ter alguém sonhando com a tua mulher. Enquanto a Ana está conversando com a Nina e diz que o Eduardo ficou o tempo todo perseguindo ela, que ele é uma tentação para ela. E a Nina diz, não fale isso, você é uma mulher casada. E a Ana diz, mas ele também foi uma tentação para a senhora, eu sei, o papai não merece isso. Ele também está interessado pela senhora, não está? Enquanto o Manuel está tendo uma conversinha com o Eduardo, e o Manuel diz que já que o Eduardo é de fora da cidade, ele tem que aprender umas regrinhas de boa convivência. E a primeira é não conversar com mulheres casadas, assim como ele está fazendo com a Ana. Eduardo, nervoso, diz, eu posso explicar, e o Manuel diz, não pode. Não pode. Acho melhor o senhor se afastar da minha filha Ana, entendeu? E o Eduardo diz, eu acho que o senhor está me entendendo mal. E o Manuel diz, não, se eu estivesse lhe entendendo mal, o senhor não estaria tão tranquilamente aqui, na minha frente. E eu também não gostei do fato do senhor ter ido várias vezes na minha casa, na minha ausência. Aqui nessa cidade, quando a pessoa vai visitar o marido de alguém e ele não está, a pessoa pede desculpas e vai embora, não fica conversando com a mulher. Logo o Ricardo chega, o senhor vai esperar por ele? E o Eduardo diz o que o senhor quer dizer com isso? E o Manuel diz que se eu fosse o senhor, eu não esperaria por ele. Não esperava mesmo. Bobó diz, ele deve estar chegando e com certeza o Pedro e o Renato estão esperando ele para contar tudinho que viram. Eduardo fica com medo. Enquanto Pedro e Renato estão esperando o Ricardo em frente à casa, o Ricardo pergunta o que eles querem e o Renato diz, olha aqui, a gente não gosta de você, mas se você quiser expulsar da cidade o doutor Eduardo, a gente ajuda você. E o Ricardo diz, e por que eu expulsaria ele? E o Justo diz, coitado. E o Ricardo diz, me diga, Renato, por que eu devo expulsar o doutor Eduardo daqui? E o Renato diz, pergunte a Ana o porquê. Enquanto o Frei José e Bobó estão conversando, o Frei José diz que acha que não vai ninguém na igreja, porque as beatas estão bravas. E o Bobó diz que falou para todo mundo que o Frei José se recusou a fazer o casamento da Sinha Moça e do Rodolfo, e com certeza elas vão ir felizes da vida. E sem reclamar. E na casa do Barão, Sinha Moça, Cândida, Barão, Rodolfo estão jantando e o Barão diz, o meu genro não disse uma palavra ainda. Rodolfo diz, eu gosto de comer calado. O Barão diz, nós também. E a Cândida diz, então, vamos comer calados, Ferreira. Na senzala, o capitão do mato e o Justino decidem tirar a vida do barão naquela hora. E o Fulgêncio diz, espere, não é um bom momento. Enquanto o Justo chega em casa e conta para a Balbina que o capitão do mato está vivo. Enquanto o Renato e Pedro estão falando com o Ricardo, e o Renato diz para o Ricardo que o doutor Eduardo vive arrastando asa para cima da Ana e que ele tem que dar uma lição no doutor Eduardo, expulsando da cidade. Ricardo sai furioso, decidido a expulsar o Eduardo da cidade. O que está achando da novela? Está gostando da reta final da Sinha Moça? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.